As coisas não andavam bem no esporte a motor estadunidense, principalmente na parte do Endurance / Gran Turismo. E foi daí que um momento histórico surgiu há 11 anos, que marca o início do novo INSA Sports Car. Momentos clássicos. As histórias inesquecíveis do esporte a motor. Porque as coisas não estavam bem lá nos Estados Unidos, Eric. Eu tenho uma sugestão a fazer antes, assim. É óbvio que a gente não vai usar, mas só pela zoeira. Podia, já que a gente tá falando de 24 horas de Daytona, podia botar verde de Daytona só pela zoeira. Não, tá só semana aqui, só na sexta-feira, tá? Eu sei. As coisas não estavam muito legais, velho. O medo na época era o seguinte: a American Le Mans Series, que era mais tradicional, tinha na sua mão as 12 horas de Sebring e a Petit Le Mans, via cada vez menos equipes correndo. Tanto que eles tinham que apelar para equipes até de menor expressão da Europa virem para cá, para a América, para poder correr a corrida de Road Atlanta. A Grandam tinha o seu valor na época, só que estava perdendo em audiência. Enquanto isso, o Mundial de Endurance começando a crescer de novo. Naquele instante, a Indy crescendo. A NASCAR nem se fala. Algo precisava ser feito. A ideia, ela não surgiu muito do nada, mas ela não foi demorada. De um lado você tinha os protótipos, do outro lado você tinha meio que os turismos, que eram as classes anteriores que era o GT e o GTC, da turma dos... deixa eu até abrir exatamente para pegar as classes de cada uma das categorias. Na American Le Mans Series era principalmente a PC e a PC2, né, a P1 e a P2, que acabaram sendo mudados disso tudo. O que acontece? Alguma coisa tinha que unir. A gente tinha na categoria, na Grandam, a gente tinha as categorias DP, a GT e a GX. A GX foi excluída. E a gente tinha na American Le Mans Series, abrir aqui direitinho para pegar direitinho qual foi o último ano. Aqui, pra gente poder ver as categorias. Já tinha P1, tinha P1, P2, PC e os GTs. Tinha GTC também. Então 5 categorias. E temeu-se muito por um esvaziamento gigante da categoria, o que não aconteceu. Aliás, o grid tem sido muito grande desde então, desde que foi feita a união. O grid da INSA Sports Car, que na época se chamava Tudor, né, por causa de questões de patrocinador, ela sempre teve um grid muito grande. E enfim, a gente teve, nessa primeira corrida, foram 67 carros que participaram em 4 classes, que eram as classes a PC, que era a Prototype. É a P, Prototype, PC. Eric, teu microfone está muito alto, por favor, abaixa um pouquinho. Cara, peraí, tá de boa? Agora tá de boa. Vamos lá, vamos lá, eu tava... Prototype Challenge, a Challenge herdada da American Le Mans Series. A Prototype
basicamente herdada da Grandam, mas que muita gente da American Le Mans Series entrou junto. Mudança de regulamento, adaptaram para poder correr. É o primeiro ano, vamos correr e ver o que precisa acertar. Sempre acontece isso, pessoal, é normal. Então misturou-se duas categorias numa só. Claro que tiveram as diferenças, mas no fim o ano acabou sendo bom. Mas... é o P, PC, GTLM e o GTD. Essas foram as categorias protótipos que ficaram. A título de informação, a P seria o equivalente hoje ao GTP, que são os protótipos da MDH e LMH. Isso. A PC é o equivalente, mais ou menos equivalente ao LMP3, que não existe mais. E que hoje é LMP2, hoje só corre a 2. Mas a LMP2 está acima. Então, mas por quê? Por que isso também? Porque na época, os modelos prototype que corriam na American Le Mans Series era o LMP2, não tinha LMP1. P1 era só a denominação. Sim. Então o que aconteceu? Os carros LMP1, que ainda restavam na American Le Mans Series, foi descontinuado. E aí eles mudaram de carro, porque herdaram tanto essa DP, a Daytona Prototype, e os LMP2 da American Le Mans Series, que viraram a classe principal, a classe Prototype. A Prototype Challenge era a turma dos Orecas. Sim. Os Orecas com motor Corvette, que foram todos praticamente, não tinha equivalente na Grandam. Então foi praticamente a tropa da American Le Mans Series em peso, e que se demonstrou um grande acerto, que aumentou bastante o grid, inclusive tem bastante LMP2 hoje correndo. A GT Le Mans eram os carros de turismo da American Le Mans Series. Seria os FIA GTE equivalente hoje ao GTD Pro da... Exatamente. E na verdade esse negócio do GTD Pro e GTD ele hoje anula porque é o mesmo regulamento. Não, pois é, esse ponto. Antes era o GTE, hoje era GTE, hoje é o GT3. Peraí. A GT Daytona é um misto do que eram os GTs e os GX da Grandam e os Porsche GT3 da American Le Mans Series. Desse jeito foram definidos as 4 categorias, para equiparar um pouco com o Le Mans. A Prototype foi limitada a 19 entradas, com exceção de Sebring, Long Beach, Laguna Seca, Detroit e Indianápolis, que 20 poderiam entrar. A Prototype Challenge foi limitada a 10 entradas para todos os eventos, menos o Kansas, que tinha prova no Kansas nesse primeiro ano, e Virgínia, 19 poderiam entrar. A prova de Virgínia não teve o prototype principal. A GT Le Mans, a mesma coisa, 19 entradas na pista de Virgínia, 16 em Long Beach, 14 em Sebring e Indianápolis e 12 nos outros eventos. E a GT Daytona, 19 em todos os eventos, com exceção de Detroit, que permitiu 21. Era uma tentativa, era o primeiro ano para alinhar isso tudo, de um campeonato que veio crescendo, como o Eric passou, essas mudanças de regulamento que foram tendo ao longo do tempo. Hoje a gente tem a classe de turismo, é o mesmo regulamento para os dois. A única diferença é que quem é GTD Pro não precisa ter piloto Gentleman Driver, e o GTD obrigatoriamente tem que ter um. E todas as mudanças nas classes de protótipos. Ô Rodrigo, só para os novatos que estão chegando aqui agora, primeiramente sejam bem-vindos. O que diabos vem a ser um Gentleman Driver? Gentleman Driver geralmente é um piloto de classe bronze, com a carteira bronze da FIA, né? A graduação bronze, e que geralmente é o piloto que paga as contas da equipe. Então ele não é um piloto de profissão, mas é um piloto, vamos dizer, de hobby. Mas ele leva um hobby muito a sério, até porque para conseguir a categoria bronze da FIA precisa ser bom. Não é qualquer piloto que corre na... sei lá. Pois é, vamos lá, prossiga. Posto isso, eles alinharam para Daytona. As 24 horas de Daytona de 2014,
Acho que foi uma das provas mais cercadas de expectativa que nós tivemos na história da prova. Justamente porque se tratava de uma mudança geral de regulamento. Será que vai dar certo? A Indy tinha dado certo. Apesar de no primeiro ano ter uma diferença muito brutal dos carros da IRL que foram bem nos ovais, os carros da Champ Car detonaram nos mistos. Os mistos. A expectativa era maior ainda neste caso, porque as duas categorias tinham seus protótipos e seus turismos, e o receio de algumas mudanças que tiveram de não ter dado certo. Para ver a importância que tinha dado, quem deu a Largada. A largada não, quem andou No pescar. safety car foi o Bill France Senior. Pra você ver o nível. Aquela prova teve um acidente meio preocupante com o Mimo Gidley. Ele deu uma porrada no Corvette dele no carro do Matt Malucelli, que estava muito lento na pista e foi acertado sem o Mimo Gidley ver. Demorou 1 hora para os dois pilotos conseguirem ser retirados do carro e serem levados para o hospital. Ficaram muito tempo no hospital, os dois, foi uma batida muito feia e foi até preocupante na época. Vale lembrar que por causa desse regulamento, na época, os protótipos de Le Mans da LMP P1 LMP1 não, os da LMP2 e os GTs que corriam em Le Mans, eles podiam já correr as provas do INSA. E nas provas grandes, alguns nós acabaram participando. A corrida até que abrir o resultado. Antes de prosseguir, enquanto você sabe o resultado, cabe mencionar alguns nomes bem conhecidos hoje que participaram dessa corrida de 13 vale. anos, né? Vamos lá, Vale. 12 não, são 11 anos na verdade, né? Isso que tá fazendo. Vamos lá. Eu vou pegar de baixo pra cima, tá? Só pra não dar um spoiler aqui. O que eu tô vendo aqui, eu acho que tô vendo o Oliver Jarvis aqui, já vi de cara. Hoje ele ainda compete nos Endurance. Olivier Berettat aparece aqui, Giancarlo Fisichella, Jean-Maria Bruni aparece aqui, o Memo Guider você mencionou aqui, que correu vários anos na Indy. Bruno Junqueira aparece aqui nessa corrida, não competiu, obviamente. Patrick Dempsey correu naquela prova. Oi? O famoso ator Patrick Dempsey também correu. Vale citar isso, é legal pra caramba. Eu nem sei ainda não cheguei nele aqui. Eu tô bem. Pô, o Ernesto Viso, que competiu na IndyCar. O Sebastião Saveiro também competiu na IndyCar, também aparece aqui. Catherine Ledge, Alexander Rossi. Disse quando? 2014. Nossa, o moleque era novinho ainda. Sim. Ian Magnussen aparece aqui. Ryan Briscoe aparece aqui. Scott Sharp aparece aqui. O Ryan Dalziel, mas eu não. É o Ryan Diel. Ryan Diel aparece aqui. David Brabham, que competiu na Fórmula 1 94, filho do Jack. E dá pra falar os 12 brazucas? Tô com eles abertos. Olha só aí. Sim. Olha a lista dos brazucas. Os 12. O Negri Júnior, Oswaldo. Tony Canaan, Oswaldo Negri, Rafael Matos, Augusto Patos, Xandinho Negrão, Chico Longo, Bruno Junqueira, Daniel Serra, Marcos Gomes, Gabriel Casagrande e Júlio Campos. O Gabriel Casagrande, nessa época, ele corria no Campeonato Brasileiro de Turismo. Nem existe mais, pra você ter ideia. Aqui, ó. Justin Wilson tava nessa corrida. Lendário Justin Wilson. O Almendinger tá aqui. Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui conhecido. Lá vai esse aqui não. Pedro Lamia aparece nessa lista. Scott Pruitt. Não sei. Eu tô olhando de baixo pra cima. Scott Pruitt, Memo Rojas. Seis de Caran. Olha o que esse cara tá fazendo nessa época. Uma das últimas provas do Wayne Taylor como piloto, antes de ficar somente no grid. Michel Valiante correu nessa prova. Um nome muito
Vários nomes. Max Papes aparece. Maximiliano Papes. Os Black Mole também estão aqui. Fisichella falei lá atrás. Deixa eu ver aqui. Tracy Con, não conheço nenhum de vocês. René Racha tá aqui. René Racha aparece aqui. É que o Eric PDP tá focando os nomes foram muito conhecidos do grande público, tá, pessoal? Eu tô com uma lista de pilotos aqui, o que mais tem é piloto bom de turismo. Kevin Estrela, que apareceu aqui agora. Achei ele aqui. Kevin Estrela, novato ainda. Né, o trio BR Longo, Serra, Negrão e Gomes trio. São trio de 4, olha, parabéns. Sim, tem Deixa eu ver aqui. Shane Van Gisbergen estava aqui nessa corrida. Sim. Paul da Lalana, Danny Cameron, acho que Danny Cameron também estava. O Van der Zandt, Renger Van der Zandt, que eu dei aqui. Felipe Albuquerque tá aqui também. Cara, Mika Salo, velho. Rob Ruff já foi campeão de turismo. Richard Westbrook, Mike Rockefeller. Ian Halen tá aqui também. Muito nome. Marcos Winkelhoff. Pierre Guide, Alexandre Pierre. Futuro campeão de Le Mans, Alessandro Pierre Guide tá aqui. Scott Dixon, óbvio. Caraca, e a corrida foi vencida pela Action Express. A favorita, a grande favorita, que era a Ganassi, acabou abandonando com problemas mecânicos com 667 voltas. Ainda conseguiu a 15ª colocação, que foi o carro do 02, que tinha ganho em 2013, que é... Canaan, Dixon, Kyle Larson e Mario Franchitti. Kyle Larson, puta. Motor BMW, não, motor Healy, perdão. Era um chassi Healy e motor Ford. A vitória foi de Brazuca. Christian Fittipaldi, João Barbosa e Sebastião Bourdais, correndo com o carro da Action Express, com o Corvette DT, fizeram as 695 voltas. Eric Von Draxler, 24 horas de corrida, eles chegaram apenas 1,4 segundos à frente do segundo colocado, que foi o carro 10 da Wayne Taylor Racing, pilotados por Wayne Taylor, Dick Taylor, Jordan Taylor e Max Angelelli. Sim. E a Action Express ainda fez terceiro lugar no pódio também, tá? Com o carro 9, com o Brian e Burt Frissell, Fabien Giroir e John Martin. Exatamente. Os vencedores da GT Le Mans chegaram na 6ª colocação, que foram da Porsche, com Nick Tandy, Richard Litz e Patrick Pilet. Aí só que veio o carro da PC na 9ª posição, os vencedores Colin Brown, Bennett, James Gill e Mark Wilkins, um Oreca de motor Chevrolet da Core Autosport, e os vencedores da classe GTD, que foram os pilotos da Level 5, Level 5, né, Motorsports, que correram de Ferrari, Scott Tucker, Bill Swidler, Townsend Bell, Jack Siegel e o Alessandro Pietrucci. Esses foram os 4 primeiros vencedores daquela temporada. A prova foi... como é que se diz? Ela foi aprovada. E aí, durante o ano, alguns acertos acabaram sendo feitos apenas. A categoria entrou num grande consenso e hoje ela é uma das mais fortes do esporte a motor. Naquela temporada, o Christian se sagraria campeão da temporada. Ele e João Barbosa terminaram a temporada com 349 pontos. E depois o Christian, o melhor brasileiro, foi o Oswaldo Negri, que chegou em segundo em Elkhart Lake, mesmo correndo de outra classe que não era... Eram coisas que iam acontecer nos primeiros anos. Pilotos de GT ganhando corrida na geral. Hoje você não tem mais isso. Hoje os protótipos realmente dominam e logo depois vem os turismos, o Gran Turismo, por isso até a divisão para beneficiar e dar o título das duas das duas classes para os seus pilotos, embora tenha um campeão geral. Você que acompanhou nesse corte, pessoal, já escreva aí embaixo as lembranças que vocês têm do IMSA Sports Car, que desde 2014, unificado da American Le Mans Series e da Grand Am,
reviveu o Endurance nos Estados Unidos. Deixe seus E deu comentários aqui embaixo. E Eu semana ia falar, que vem. deu muito certo, né? Vem dando certo até agora. Vem Muito dando bom. certo até hoje, inclusive com a unificação de regulamentos no WEC. Isso é muito positivo. Semana que vem tem mais uma lembrança para a gente falar.